cumprimentar todos os que estão aqui presentes e depois destas palavras tão elogiosas que se devem com certeza à amizade, porque não seria necessário sublinhar tantas pretensas qualidades, mas naturalmente que estou agradecido e algo emocionado com estas palavras tão simpáticas do Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Cumprimentando os presentes, permitam-me individualizar aqui a presença do Sr. Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Vítor Sereno, os senhores deputados e senhores ex-deputados aqui presentes, os senhores magistrados e ex-magistrados aqui presentes, os meus colegas, os meus amigos e todos aqueles que decidiram perder um bocadinho do vosso tempo aqui nesta cerimónia, neste evento de lançamento de um livro. Contrariamente ao que é habitual, eu decidi hoje ler para não me perder muito e para não estender demasiado a minha apresentação. E queria, portanto, sem qualquer determinismo de cortesia de estilo, e porque é de inteira justiça, tenho que primeiro trazer aqui o testemunho público do meu agradecimento na pessoa do Dr. Rui Cunha, à entidade editora Ocredme da Fundação Rui Cunha. Porquê? Pelo convite e apoio na publicação desta obra, como também já ocorreu há 2 anos com uma obra anterior. E aproveito este ensejo para congratular de forma muito viva esta entidade pelo seu esforço continuado, já de 5 anos, na promoção e divulgação do direito de Macau. Bem-haja, portanto, a Fundação Rui Cunha e, é mistério dizer, o seu contributo já é ineliminável na divulgação do direito de Macau. Quero também não deixar passar em claro que há um conjunto de pessoas a quem este livro, de uma maneira ou de outra, está devedor. E quero também, então, aqui publicamente sublinhar o papel destas pessoas. Desde logo, quero testemunhar o meu profundo agradecimento ao Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, porque nos honrou com o prefácio desta obra e com a disponibilidade e o sacrifício, porque é um sacrifício, fazer a sua apresentação deslocando-se milhares de quilómetros para uma curtíssima estada em Macau. Muito obrigado. Recordo ainda que, além da autoria de um vasto acervo de literatura jurídica nas áreas do direito constitucional e do direito internacional público, enfocadas sobremaneira no ordenamento jurídico português, tem, no entanto, produzido, divulgado e investido muito em diversos ordenamentos jurídicos de língua portuguesa. E aqui se inclui também o direito de Macau, como testemunha a sua reconhecida obra, se não se importa de mostrar, para recordarmos sobre o direito constitucional de Macau. E que, como há bocado foi referido, foi também aqui objeto de apresentação há 5 anos. E uma capa verde tão bonita. E também a sua presença aqui nas diversas conferências apresentadas em Macau denotam sempre, e é importante sublinhar isto, um particular cuidado numa vera investigação da normatividade local, num estudo cuidadoso no nosso direito e não, como seria sempre muito mais fácil e mais cómodo, apresentar apenas uma mera e facilitada transposição de um qualquer texto elaborado para qualquer outra ordem jurídica de Portugal, Moçambique, Angola. Não. Quando vem cá, trata do direito de Macau, estuda o direito de Macau. Uma palavra de agradecimento ao Sr. Professor Dr. Jorge Godinho, que tanto tem contribuído para a investigação, o ensino e a divulgação do direito de Macau e pelo inestimável apoio dado e pela sua permanente sugestão e contínuo incentivo para, precisamente, compilar textos e dá-los à estampa em Macau. A ideia original da publicação do primeiro livro de estudos provém do professor Jorge Godinho. Ao jovem Rui Cardinal Carvalho, um iluminado jurista, devo um sincero agradecimento pelo apoio que me ofereceu na fase final da preparação do livro, nomeadamente na seleção de textos e na escrita dos textos de apresentação e enquadramento da obra, estando sempre disponível e apresentando sugestões inteligentes e de grande valia. É de justiça deixar também aqui uma reconhecida palavra de agradecimento ao Luís Peçanha, pela postura sempre cuidada e disponível e pelas boas sugestões com que contribuiu a cada momento para o melhoramento de vários dos textos que compõem o livro. À doutora Bárbara Chan, agradeço a sua cuidada e sensível tradução da dedicatória. Ao doutor Vasco Chu, agradeço a sua ajuda na revisão do livro e em tempo recorde. É naturalmente devido também um sentido de agradecimento à minha mulher Débora, a quem este livro é dedicado e que, de novo, autora a sugestiva e bonita capa da ilustração da capa do livro. Claro, agradeço ao meu miúdo, ao meu filho Alexandre, que está agora a dormir, mas mais tarde será contado que também agradeci aqui expressamente ao Alexandre. Naturalmente aos meus pais, que perderam horas e horas do meu convívio enquanto, sobretudo ao longo destes últimos anos, escrevia estes textos agora reunidos e, posteriormente, enquanto compilava e organizava o livro. Tenho que regressar necessariamente à Fundação Rui Cunha
e deixar aqui o registro do meu agradecimento ao trabalho e dedicação de várias das pessoas que aqui trabalham e que tornaram possível a publicação do livro. A Filipa Guadalupe, Carlos Canhita, a Célia Brás, a tradutora, entre muitos outros, merecem aqui o meu expresso obrigado. Quanto ao livro e ao seu conteúdo, vou tentar de uma forma telegráfica apontar alguns aspectos. Ele está intitulado Direito de Transição e Continuidade, Escritos Dispersos de Direito Público de Macau. Com este título ficam identificadas assim as suas coordenadas essenciais. Primeiro, é um livro de direito. Não é um livro de ciência política, não é um livro de sociologia, é um livro de direito. Que estuda a questão da transição de Macau, isto é, a sua passagem de território sob administração portuguesa para a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, assente num princípio jurídico ou constitucional basilar de têmpera garantística e plurivalente. A já aqui muito falada continuidade. Continuidade do quê? Perguntamos. Continuidade do sistema jurídico, continuidade dos direitos fundamentais, continuidade da maneira de viver. Isto é, o objeto normativo imediato congrega-se fundamentalmente na Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre a questão de Macau e na Lei Básica de Macau. Por outro lado, é uma coletânea de estudos, não é uma monografia, e que reúne diversos escritos jurídicos abrigados numa etiqueta geral de direito público e que foram redigidos ao longo dos últimos 25 anos. Pertencendo, embora ao universo do direito público, estes textos incidem particularmente no direito constitucional, afora os direitos fundamentais que foram objeto do livro anterior. Há ainda alguns textos assentes em temas do direito internacional público e um ou outro, estes porventura de catalogação menos óbvia, nomeadamente aquilo que o Sr. Professor referiu sobre os animais. Isto é, versa-se sobremaneira o direito constitucional de Macau, não numa ótica dos direitos fundamentais, num plano da subjetividade, mas outro sim numa ótica do direito constitucional de recorte institucional. Daí o estudo da autonomia de Macau, do sistema político, dos poderes de fiscalização judicial, da conformidade dos atos normativos com o estalão constitucional. E não é demais recordar aqui que Macau, enquanto região administrativa especial da República Popular da China, goza, e isto no rótulo oficial, de um alto grau de autonomia. O que é que isto significa? Apenas um slogan? É um slogan, com certeza, mas não é apenas um slogan. É algo que tem um conteúdo, que transmite uma mensagem. Esta autonomia de alto grau, e o alto grau aqui afere-se por contraponto às outras autonomias domésticas da China, caracteriza-se por ser uma autonomia bem distinta, bem diferenciada, quer num plano de análise mais imediato de comparação quantitativa de poderes, quer na sua própria natureza. Desde logo é uma autonomia internacionalmente garantida, numa perspectiva que é muito tributária daquela velha ideia da paz perpétua kantiana, ou se quisermos aqui localizar neste nosso contexto geográfico, dos ensinamentos de Mo Tse. E esta autonomia está internacionalmente garantida por um período pré-determinado de meio século e que congrega um vasto arsenal de poderes, atribuições, competências, sem paralelo no direito comparado, com exceção, claro está, da situação de Hong Kong. E também sem antepassado equiparável nos domínios da história constitucional. É uma autonomia regional tão lata que congrega algumas características e garantias que nem nos Estados Federados podemos encontrar. Esta é uma verdadeira marca de contraste e de garantia. E é uma autonomia tão especial e tão fortemente ancorada, pelo menos no plano do discurso normativo, que o Sr. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia comentou mesmo num texto que tem já vários anos e que está aqui corrigido neste livro, que a RAEM melhor se identificaria como região administrativa excepcional e não como região administrativa somente, diríamos, especial. Ora bom, um dos propósitos essenciais deste livro é o da divulgação do direito de Macau e concomitante contribuição para o aquis doutrinário local, o qual continua, como se consabe, deficitário em várias áreas do saber jurídico, aqui se incluindo o direito constitucional e a compreensão da fórmula principiológica de um país, dois sistemas. Emprestamos, pois, da nossa parte, mesmo que com insuficiências, e consciente das diferenças em face da Communus Opinion, mais um bloco para a construção do acervo doutrinário de Macau, especialmente numa área tão complexa, tão inovadora, tão afastada dos cânones pré-estabelecidos no domínio do direito comparado. Relembramos aqui Gomes Canutilho, que assinala que a estruturação conformadora da RAEM constitui um verdadeiro ato de gestalt, ou ordenação, e justamente observa e adverte que o constitucionalismo de um país, dois sistemas
não põe apenas à prova a compatibilidade de sistemas económicos. Esta autonomia não se reduz, não se limita à vertente económica. Mas também as controversões em torno dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e dos valores e profundezas da cultura chinesa. Neste sentido, continua Gomes Canutilho, a juridicidade só ganhará dimensões materiais se não se divorciar da jusfundamentalidade, como também muito bem aqui foi sublinhado. Ou seja, da dimensão substantivamente heterotópica da dignidade da pessoa e dos povos. Um outro propósito de idêntica importância ao anterior é o de tratar publicamente de matérias que relevam, sendo jurídicas, relevam para o direito, mas também relevam para a dinâmica social da comunidade politicamente organizada que é a RAEM. Matérias estas que, por se revestirem de alguma sensibilidade acrescida, não combinamos as nossas intervenções, mas temos aqui vários pontos de contacto, estas matérias, por essa sensibilidade acrescida, são por vezes encaradas nesta nossa pequena terra, nesta nossa paróquia, com desconfianças ou pré-compreensões, que algumas vezes tolhem a investigação, a reflexão, o debate académico e a troca de ideias em seu torno. Podendo detectar-se, por casualidade, talvez, quero crer que sim, na atmosfera, seja na atmosfera da liberdade, da democracia, da tolerância, alguma insalubridade que se vai expondo aqui e ali. E talvez vá mesmo pairando ainda uma certa ideia reducionista da manutenção por meio século de políticas fundamentais acordadas para Macau. Isto como que se pressentindo alguma vontade de antecipação do devir. E lastima-se que assim possa vir a ser. Porventura, nortadas que sopram com mais nervura e que acostam nesta Macau e provocarão algumas alterações ao seu clima solarengo. É mistério sublinhar ainda que os sobreditos exercícios de reflexão e debates jurídicos ancoram-se desde logo no coração do segundo sistema estabelecido na Declaração Conjunta e pormenorizado na Lei Básica. E sempre, nunca é demais sublinhar isto, espelham as vontades soberanas e emparelhadas de Portugal e da República Popular da China. Há uma vontade soberana bilateral de Portugal e da República Popular da China no que toca a Macau, às suas gentes, ao alto grau de autonomia, à manutenção da maneira de viver, entre várias outras dimensões. Como ensina Antunes Varela, referindo-se a este desígnio da continuidade da maneira de viver das gentes de Macau, trata-se de ajudar a definir, com o maior rigor possível, no plano jurídico, o mais precioso dos valores que a República Popular da China solenemente prometeu respeitar no futuro próximo de meio século, quer na Declaração Conjunta, quer na Lei Básica, e que é a maneira de viver da pequena nação macaense. Escreveu isto há cerca de 20 anos, 25 anos, revelando uma grande, como era característico, uma grande capacidade de ver longe e ver bem o direito. Pois bem, esta maneira de viver está prometida e garantida por 50 anos. E a inovadora e ditosa fórmula de um país, dois sistemas, por 50 anos também. Pelo menos. Porquê é que eu digo pelo menos? Porque, como proclamou Deng Xiaoping, embora por referência a Hong Kong, mas vale par e passo para Macau, e é de proveito aqui rememorar. Prometemos solenemente que a nossa política relativa a Hong Kong manter-se-á inalterada por 50 anos após 1997. Porquê 50 anos? Diz ele, então, para responder, 50 anos é somente uma maneira vívida de colocar a questão. Mesmo depois de 50 anos, a nossa política não irá ser mudada. Isto é, sublinha Deng Xiaoping, para os primeiros 50 anos não pode ser mudada. E para os segundos 50 anos não haverá necessidade de a mudar. Portanto, isto não é apenas conversa vá. Terminou assim esta sua proclamação junto de Hong Kong, transmitindo claramente uma ideia de confiança para as populações. Com a publicação das obras jurídicas abre-se o debate, assume-se e expõe-se o que está escrito à crítica de um auditório naturalmente mais alargado e mais variado. E se com esta publicação se falar mais, se refletir mais, se investigar mais e se debaterem mais estas matérias, mesmo recebendo ecos de desvalores, já haverá motivos de satisfação da minha parte pelo cumprir deste imperativo cívico de partilhar as reflexões com a comunidade. Espera-se, portanto, estimular o debate académico em torno destas questões, deixando também aqui o já costumeiro aviso de que as posições assumidas nestes escritos, neste livro, sejam críticas, sejam sugestões, reparos, dúvidas, elogios, e que vão sendo feitos ao longo dos vários textos, refletem somente as minhas opiniões e não podem ser assacadas ou encostadas a outrem, nomeadamente, como é bom de ver, em instituições nas quais eu exerço a minha profissão. E para terminar, a Macau, na qual vivo e trabalho,
e em relação à qual, enquanto comunidade politicamente organizada, detenho e desenvolvo uma relação de cidadania, e aqui gozo e exerço os meus direitos fundamentais como a liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade académica, o direito de reunião, manifesto o meu agradecimento e rememoro ser esta uma terra com memórias fundas de cosmopolitismo e hospitalidade, que lhe traçam o perfil atual e que ajudam a melhor apurar a legitimidade e a compreender o espírito que anima a solução pactuada no encontro de vontades solenemente estabelecida na Declaração Conjunta e traduzida, desde logo, no princípio regente um país, dois sistemas e nas suas 12 políticas fundamentais, que projetam e garantem o núcleo basilar e inabdicável de valores que asseguram à Arraiem e aos seus habitantes a diversidade no contexto da unidade. Muito obrigado.